noite! Mais uma aulinha começando. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Como sempre, galera, deixa o seu like, se inscreve, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp, no clube, com seus amigos, com o papagaio, com o cachorro, com o gato, com o dono da padaria. E olha, eu vou deixar depois, como de costume, o link de afiliados da Amazon desse livro aqui, tá bom? Que aí você ajuda o canal e está fazendo uma boa aquisição, né? A gente vai falar desse livro hoje, né? O volume 3 do Lições com o Grande Mestre, do Boris Gucko. Eu falei pouco desse livro, né? Porque eu falo bastante do volume 1, a gente viu bastante partidas do volume 1. E o volume 2, ele é separado em temas, né? Diferente do 1, que são partidas, né? São 25 partidas soltas. Esse volume 3, ele tem separado por temas, né? Então tem um capítulo que fala sobre casas fracas, o outro fala sobre par de bispo, centro, peão passado na coluna D, enfim. Então você vai estudando por temas e tal, coordenação de peças. Aqui a gente vai ver uma partida que o Gucko tá de pretas, por isso que eu deixei vocês na visão das pretas, né? É uma partida que pouca gente conhece, mas é a partida da dança dos cavalos, né? Os bispos vão sair muito cedo do jogo e ambos os jogadores vão ficar com o par de cavalos. E aí vocês vão ver quem que vai dominar melhor, né? É muito legal essa partida. E é uma partida de 1988, tá? O Campora tá de brancas e o Boris Gucko tá de pretas. Vai ser uma defesa francesa. Eu, como um bom franceseiro, né, fico maravilhado e passo pano e me divirto. Então vamos lá. Pega o seu café, sua cocaça e bora. Foi jogado E4, E6, D4, D5, defesa francesa. Para quem não sabe, gente, a francesa, as 4 principais variantes é a variante do avanço com E5, a variante das trocas, né, toma, toma, a variante clássica com cavalo C3 e a variante que foi jogada, que é a Tarrasch, que o Campora jogou com o cavalo D2. A galera joga a variante Tarrasch, um dos motivos é para evitar o Inauer, né? Que é com o bispo B4 e tudo mais, cravando o cavalo. E aí tem umas variantes meio malucas, né? Com dama G4, tem a do peão envenenado, tem a linha principal, enfim. E agora aqui com a taxa o cara não tem, né? Porque, enfim, o cara solidifica a cadeia e dá um tapa no bispo. Não só esse motivo, mas é um dos motivos. Então, o Campora jogou cavalo D2 e o Gucko ele faz um lance interessante, só que arriscado, tá? É um lance interessante, mas eu costumo jogar diferente, né? Aqui o melhor lance é C5, por exemplo, né? Já atacando o centro, abrindo o bispo. Mas ele jogou B6, né? O cara jogou Bernardo 6 e aí veio o cavalo de genho F3, cavalo F6. E aí vem o porquê, né, que esse lance aqui é meio chato, que levou um lance que também foi muito interessante pelas brancas, que é bispo B5 cheque. E aqui veja que o preto tem basicamente 2 opções somente, tá? Ele não pode cobrir com cavalo mais, porque senão vai perder a torre, né? Porque vai tomar com cheque. Tem que cobrir, não vai entregar a dama, né? Tem que cobrir de bispo e vai cair a torre. Então, cobrir de cavalo aqui pode ir para casa, né? Então resta 2 alternativas. C6, e aí é triste, né? Porque você tira a melhor casa do cavalo, porque na francesa o cavalo da dama, gente, vai para C6, tá? Dificilmente ele vai para D7. Ou então você cobriria de bispo, só que as brancas não vão tomar, as brancas vão voltar o bispo para D6, para D3
E aí as pretas ficam com esse bispo desajeitado, né? Esse bispo ele está mal colocado. Por quê? Na francesa, esse é o bispo mau das pretas, né? O bispo de casas claras, que é o bispo mau porque ele está preso aqui, ó. Ó, como ele demora para entrar em jogo, né? Então o sonho das pretas é trocar. Se ele conseguir trocar pelo bispão das brancas aqui, ó, o bispo claro, que é o bispo de ataque, né? É o sonho do cara que joga francesa. Então ele joga esse engodo aqui, ó. Se o cara vier para cá, ele volta, né? Então é bem chatinho. O Guco ele explica pra gente no livro, gente, que caso bispo E7 seria bom quando o centro fecha, tá? Se, por exemplo, tivesse assim, o cara fechou com E5, aí é diferente, né? Porque aí tem contra-jogo, ó, o cavalo vem e tal. Aí, se bem que o cara não ia nem jogar esse bispo aqui se tivesse fechado. Agora com o centro aberto, esse bispo, o cara volta o bispo e esse bispo fica mal colocado. Então, o plano do Guco é o quê? Jogar esse bispo por aqui, por A6 e trocar ele por aqui. Vocês vão ver. Então ele jogou, ó, deu um tapa no bispão, bispão Voltaire, porque até Voltaire voltava para D3. Bispo A6, conforme o manual. Bispo toma. Cavalo toma. E5. Pause. Tá? Porque agora compensou para as brancas trocar o bispo. Porque talvez o cara pense o seguinte: tá, a custa do quê? De um cavalo mal colocado, né? Você joga o cavalo das pretas pro canto do tabuleiro. Só que não dá para você tentar explorar isso aqui. Você fala assim: poxa, a posição das pretas está pior, então eu vou abrir o centro. Não tem tanta vantagem não, porque ó, se o cara, por exemplo, ele toma, por que o Campora fechou o centro? Por que não tomou e abriu, né? Porque, por exemplo, gente, se ele toma aqui, você iria tomar de C, tá? Porque se tomar aqui, ó, você pode perder o peão, porque leva um cheque com dama E2, vai cobrir com dama E7, e talvez viria esse, né? Cavalo E5. E aí tá atacando o peão, né? Tá ameaçando ganhar o peão, atacando a dama. Ó, a dama tá cravada, fica bem chatinho isso daqui. Então... Opa, desculpa. Então ficaria aqui, ó, se o cara toma, você toma com o peão de C, por exemplo. Desculpa, tava assim. Você tomaria com o peão de C, né? E C4, por exemplo, o cara quer vir com o cavalo para cá, o cavalo volta para C7, ó. E o jogo das pretas aqui tá seguro pra caramba e tá bem igual, né? As pretas igualam um pouco aqui. Porque veja que, ó, o branco não dá para avançar, vai ficar com o peão atrasado, né? Peão fraco. E aí, né? Poxa vida. Vai começar a vir pressão aqui. Ou vai tomar, né? Se tomar, toma. E fica com o alvo aqui, vai perder o peão. Se caso tome aqui, você vai ativar o cavalo das pretas. E o bispão tem uma avenidona para passar, né? Então, percebe, pessoal, que não tem como, não é tão fácil de explorar, né? Assim, não, tava, como é que tava isso aqui? Tava assim. Então, por isso que ele fechou. Não é grandes coisa não, abriu o centro. Cavalo, deu um tapa, cavalo foi para Daniel 7, Roque, C5. Agora o cavalo, isso aqui é temático, né? O cavalo ele volta, né?
aqui joga o C5. O C5 é uma ruptura. C5 e F6 são rupturas temáticas de francesa. E as brancas jogaram C4 aqui. É um lance interessante também, tá? O Guco diz que seria um pouco melhor deixar, porque o cara quer abrir o centro, né? Seria melhor mandar um C3 e manter o centro fechado, porque o Guco fala assim, ele diz que ele sentiria que ficaria mais difícil para ele, de pretas, criar algum contrajogo com o centro fechado, né? Só que dá para entender por que o cara joga um C4 para abrir. Por que esse lance ele exclama e interroga, né? Que é um lance interessante, né? Um lance legal, né? Porque o Campora aqui de brancas, ele seguiu um conceito, uma máxima do xadrez. Ele fez o roque. O rei das pretas está no centro ainda. Então o que você faz? Quando o seu rei está seguro e o rei do cara está no centro, você estoura. Você abre o centro, abre o jogo, começa a abrir linhas, né? Então ele quis aproveitar a vantagem de desenvolvimento dele para abrir, né? Abrir linhas, abrir colunas e tal, porque isso favorece quem está melhor desenvolvido. O cavalo voltou para C7, C toma D5 e aqui diz que o Guco ele tomou de cavalo, tá? Porque se ele tomasse de peão, olha que legal a gente entender como que funciona, né, a mente do mestre, né, como pensa o mestre. Esse peão ele vai ficar sozinho, porque ele não tem mais apoio. Ó. O amiguinho da coluna E não tem mais, o amiguinho da coluna C já avançou e agora está atacado. Ó. Se troca, por exemplo, como é que faz? Qual dos dois você vai avançar? Qualquer um dos dois que você avançar, o outro vai ficar atrasado, né? E se você avança, esse peão está atrasado, então é um peão alvo, tá? Então você toma com esse peão, o cara vai me mandar um cavalo para B1, tá? E aí? Vai voltar, né? Ele vai manobrar o cavalo para C3, já vai atacar aqui, né? Talvez vai começar a atacar com a dama, manobrar outro cavalo também, né? Enfim, começar a pesar vai começar a pesar as coisas. Então ele tomou, pretas retomaram de cavalo, tá? Cavalo E4, bispo E7 e bispo G5. Esse lance é bom, cara. Esse lance foi muito bom pelas brancas. Porque o plano das brancas, é claro, né? Ele quer a casa de D6, o bispo segura, né? Então ele quer trocar isso daqui para futuramente mandar um cavalão aqui, que causar problemas, né? Então por isso que ele jogou o cavalo para E4 para vir para cá, né? Então esse lance aqui é um lance bem esperto, né? E estrategicamente correto, principalmente quando ele tem um peão em E5, tá? Porque aí fica difícil do cara avançar aqui, porque o peão vai tomar, né? Mesmo se o cara jogar aqui, ele toma presunto aqui, ó, veja que tem bispo também aqui, né? Se bem que, não sei, teria que ver. Roque, o Guco deixou, né? Torre C1, C por D4, o Guco toma, dama por D4, brancas retomam, bispo por G5, cavalo de E por D5.
Então, os eclesiásticos já foram embora. Tchau. Não tem mais bispo no tabuleiro. Agora a gente vai ver como que os caras jogam com os cavalos, né? H6, deu um toque Minerva no cavalo. O cavalo voltou para Eliezer 4. E aqui é não é o primeiro, mas é um exercício aqui, né, do livro, que o Guco ele pergunta para o aluno dele, né, para o Joel e para nós leitores: como coordenar as peças pretas? Dificuldade nível 4, 4 de 5. Isso já é um exercício muito difícil mesmo. Eu inclusive errei, né? O Joel, o aluno dele, também errou. O Joel fala que é o seguinte, né? Ele pensou em dama B8 para continuar de olho aqui, né? Na casa de E5 e jogar na ala da dama. Ou torre C8 para lutar pela coluna C, tá? O Guco falou que tudo bem, você está certo em procurar um espaço para sua dama e tudo mais, só que se você jogar, por exemplo, um dama B8, por exemplo, o cara vai jogar a torre em C6, né? Aí vai vir cavalo para D6, vai passar outra torre e vai virar uma pressão diabólica aqui na posição das pretas. E o mesmo acontece se você jogar esse. Porque ó, o cara vai entrar com o cavalo e vai entrar no mesmo problema, atacando sua torre. Mesmo que você troca, as brancas ficam com a coluna, né? Então não resolve muita coisa. Hugo, tinha pensado, por exemplo, num dama E7 com ideias de dama B4, forçando uma troca de damas, né? Porque aqui teria que trocar, porque senão está caindo, né? E depois de umas trocas você ataca A2 e tudo mais, mas no fim do dia a torre branca vai entrar na sétima. E eu não queria isso. Então eu falei, poxa vida, o que será que tem, né? O que será que tem pra gente aqui? O Guco, o lance jogado por ele, foi B5. B5, olha que legal, né? Porque ele vai abrir linhas para a dama, na ala da dama, e futuramente caminhos para as torres, né? Então, e aí o cara jogou agora, né? Cavalo D6 e agora interroga. Não interroga, é uma pequena imprecisão, não é um lance ruim, né? É uma imprecisão. Ele fala que seria melhor talvez primeiro jogar um torre C6 para segurar a casa, talvez um A3, né? Não mostrar muito para onde as peças das brancas vão ainda, né? Porque aqui o cara jogou muito cedo e você vai ver que as peças não estão em coordenação. Então ele vai ficar com um cavalo que na verdade vai virar um alvo. Vocês vão ver, né? Ele fala assim, ó, vai ficar claro já porque que esse lance aqui foi um pouco infeliz, né? Porque veio dama B6 e torre de F em E1. Veja que está protegida a dama, né? Torre de F em E1 e torre de F em D8, tá? E aí tem um exercício, né? O que as brancas deveriam jogar, né? Dificuldade nível 5. Isso aqui acho que é só mestre feed para cima que talvez acerte, né? Mas enfim, o Joel ele falou assim, ó, será que as brancas podem tomar em B6 e depois capturar o peão aqui? De B5, né? Porque ó, troca as damas, né? Ó, dama toma,
A toma, cavalo toma, né? E aí ele falou, o Boris falou assim, ó, é exatamente o que aconteceu na partida. O Guco, ele fala assim, ó, a posição é muito difícil de entender. Você tem que... É que tá em inglês aqui, viu, gente? Por isso que às vezes dá uma embromada. Ele fala assim, ó, você tem que perceber que o cavalo orgulhoso aqui em Daniel 6 aqui tá mal colocado, porque ele não se coordena com as outras peças. Você tá vendo, ó, gente, ó, essa dama não conversa com as duas torres, né? Não conversa com o cavalo. Esse cavalo não conversa com essa torre, tá meio... Agora veja aqui, ó, os dois cavalos protegem a dama protege o peão, o cavalo protege a dama, as torres se protegem, torre protege cavalo, peão protege cavalo, e então tá mais, as peças estão conversando melhor, né, com as pretas. E aí ele diz o seguinte, a única maneira das brancas aqui manterem igualdade seria com o cavalo F5. Olha que legal, né? Porque aí penso eu que se tomasse aqui, tomava aqui, né? Então troca os cavalos. Esse cavalo não tem muita coisa aqui, porque, né? Simplesmente volta. Aqui não tem porque, né? Enfim. Que a dama também poderia voltar e o cavalo está atacado, tudo mais. Diz que seria a melhor alternativa, né? Mas vamos lá. Aí ele fala assim, ó, o cavalo só estaria bem colocado aqui em D6 se ele evitasse ou dificultasse o preto de coordenar as peças, porque o cavalo, quando ele infiltra aqui, dificulta você, né? Porque, ó, veja, ele fica tomando conta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas no campo inimigo. Então é muito chato, né? Ele ameaça pular para todo lado, dar garfo, tomar peça, ganhar qualidade. Muito ruim, mas aqui não tem muito o que ele fazer. Todas as casas que ele pode ir, ele perde o cavalo e tudo mais. E é um cavalo que está sozinho, sem coordenação. E aí ele diz o seguinte, e o Guco solucionou esses problemas com o lance B5, ele passa a dama e tudo mais. O que ele fez? Tomou, né? As pretas trocaram. A por B, não tomou de cavalo, tá? Tomou de A. Abriu aqui. Porque depois de cavalo por B5, torre por A2, entrou na segunda. Triste, né? Torre C2 protege, cavalo C5, rei F1. Aqui diz que esse lance é uma imprecisão, tá? Seria melhor jogar um G3 para segurar o F4, né? Porque vai vir F4 aqui, né? Ameaçando dar um duplo aqui, ó, no peão e na torre, ganhar, né? Material, enfim. Tava aqui, né? Esse cavalo. Mas jogou rei F4. E aqui, ó, eu vou só tomar uma água aqui, pessoal, mas eu quero deixar a pergunta para vocês. Outro exercício, dificuldade nível 2. O Guco pergunta o seguinte: avalie a posição. O que as pretas deveriam jogar? Espera aí que eu vou só tomar uma água. Pensa aí. Até comer uma bolachinha aqui, ó. Esse aqui eu acertei, tá? Esse lance.
Mas veja aí, as peças das pretas estão mais ativas, tá? Esses dois são muito bons, tá? Cavalo B4, cavalo D3. São dois lances ótimos. Eu acertei. Porque aqui ele fala assim, ó. Deixa eu só engolir a bolacha aqui. O problema das brancas é que o peão de E5, enquanto ele é muito forte no meio jogo, que ele pode apoiar o ataque, né, empurrar os peões, né, ao rei das pretas, ele é fraco no final, né? E agora as pretas têm que desenvolver a iniciativa, começar a atacar. Aí ele diz o seguinte: a casa D5, essa aqui, que é a casa que está o cavalão aqui, ó, foi extremamente importante no meio jogo. Por isso que essa partida está no capítulo A Luta pelo Centro, né? Às vezes a gente luta pelo controle central com peões ou com peças, né? Ou ocupa com peões, ocupa o centro com peças, né? Olha que dupla dinâmica linda, né? As duas potras sentadas aqui. Ele fala, ó, a casa D5 foi extremamente importante no meio jogo e o cavalo sentado ali ajudou as pretas a solucionar os problemas, né? A dar uma saída aos problemas das pretas. No final, o objeto de ataque das pretas é B2, tá bom? Então tá falando assim, ó, o cavalo de C5 pode atacar o cavalo vindo para A4, por exemplo, enquanto o cavalo de D5 não pode, né? Só que o cavalo de D5 ele precisa ser reposicionado para também atacar B2. Então, o que ele jogou? Cavalo B4. Porque de B4 ele vem para cá, né? Dá o duplex também, do mesmo jeito. Aí esse cavalo vem para cá, tá vendo só? Vai trazer todas as forças aqui. Então, ó, esse é um lance muito forte porque ele vem com tempo, né? Esse lance eu acertei, fiquei super feliz. Cavalo de C em E2, precisa vigiar ainda. Cavalo de B agora veio para D3, torre B1, tem que segurar a rapadura. Outra pergunta, um pouco mais difícil agora. O Guco pergunta, como que a preta agora, as pretas, desenvolvem a iniciativa? E essas perguntas você tem sempre que fazer. O Joel, eu acertei, mas enfim. O Joel ele fala assim, ó, eu não tenho certeza. O Guco pergunta o seguinte, qual peça pode ser melhorada das pretas? A torre de D8, não é? Muito bem. Como que você pode melhorar ela? Jogando ela, dobrando ela aqui, ó, na coluna A. Não é legal? Você aumenta a pressão nessa coluna e além disso ameaça jogar um torre A1 aqui. Ou seja, torre de D em A8. Né? Você tem a ameaça disso aqui, ó, que é terrível, né? Ó. Torre toma com cheque. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, tá assim. Torre de D em A8, cavalo A3, desculpa, tá assim. Cavalo A3, cavalo A4.
Olha só, né? Diz que aqui, gente, ó, outra rota também poderia ser, ó, torre A4 para B4. E aí o peão B vai cair de qualquer jeito, não tem muito o que fazer. Mas esse lance aqui é muito bom. Cavalo foi para E1, cavalo branco. Como que as pretas prosseguem agora? Então, pensa no seguinte, as brancas estão encurraladas aqui, as peças estão de mal a pior, então você não precisa trocar peça, tá? Tem um lance muito bom que vem com o tempo. Então, esse eu acertei também, dificuldade nível 2, ó. Cavalo F4, né? Cavalo F4, você vem com tempo na torre, né? E agora, gente, o peão B não tem defesa mais. Não tem defesa mais. Então, e você pode retornar o cavalo depois para D5 para proteger B6. Então, cavalo F4, torre E4, cavalo volta para D5, cavalo de A em C2, cavalo por B2. Gente, cuidado aqui. A gente pensa assim, ó, e se eu tomar de cavalo ou tomar de torre é a mesma coisa. Não, se você toma de torre você perde uma peça, tá? Aqui você tem que pensar no seguinte, eu tenho um cavalo atacado. Então se eu tomo de torre, torre por A4, tá? E aí não tem o que fazer, né? Ó, você toma aqui, e ó, torre e peão, você entregou torre e um cavalo. Então toma muito cuidado com isso, hein? Aqui o caso, você tem que tomar de... O cavalo está atacado, então você toma de cavalo, você ganha um peão. Fechou? Torre foi para D4, cavalo Voltaire para A4, F4, cavalo de A foi para C3, com tempo na torre, lembrando que está protegido, né? Torre B3, torre de 8 em A4, olha que legal esse lance, torre toma, e G3. E vamos lá, estamos chegando no final, hein? Qual que é Aqui é outra pergunta, outro exercício. Qual que é a maneira mais consistente de continuar? Vamos lá, gente. Outra pergunta que vem com muito ensinamento, tá? Ó. O Joel, o aluno, ele estava pensando em quê? Torre A2, ele estava pensando em torre E4, ele estava pensando em torre C4. E aí o Guco falou o seguinte, ó, quando todas as suas peças estão bem colocadas, como que você procede? Aí ele lembra, né? Ele fala assim, com peões. Exatamente, então o que vem à mente? Aí o Joel, ele disse que ele pensou em H5, só que o lance correto é G5. Esse é o lance que o Guco jogou, porque depois de G5 a construção das brancas no centro vai colapsar, tá? E aí as brancas vão perder um segundo peão, inevitavelmente. Vocês vão ver como. Porque ó, F por G5, ó, H por G5, F por G5, cavalo F3, cavalo E4. Ó a sutileza, hein? Ó a sutileza. Rei E2.
cavalo C5, com tempo na torre, torre A3, torre E4, cheque. Vai ganhar, né, o segundo peão. Rei foi para D2, agora não dá, né, para tomar, porque o cavalo está protegendo. Então o que você faz? Você ataca o defensor, né? G4, cavalo H4, ganha o segundo peão, cavalo volta para G2, torre E4, torre A8 cheque, rei G7, torre B8, cavalo B3 cheque e rei D3, tá? Por que rei D3? Se vier pra cá, ó, se o cara joga um rei D1 aqui, é um sonho, né? Mate, né? Leva mate, cavalo C3 é cheque mate. Então, pra cá. Cavalo C5 cheque. Rei volta para D2, que protegeu a torre também, né? Cavalo D7, ataca a torre. Torre B7. Cavalo E5. Tá ameaçando, né, um duplo aqui em F3, ó. Um duplo e ganhar o terceiro peão. Né? Tá ameaçando um cheque e tomar, né? Então, ó, cavalo E5, cavalo de G em E3. E aqui, encontre o lance mais preciso. E aí o Google dá uma dica, né? É importante para as pretas salvarem o cavalo em D5, que está protegendo D6, né? E foi atacado. Então, qual que é o lance aqui, né? Cavalo C4, cheque. É isso mesmo. Cavalo C4, cheque, né? Dá um duplo no cavalo também, o cara tem que tomar, né? Então, quando as brancas retomam, né? Pretas retomam o cavalo e acabou o cavalo que ia contrapor aqui, né? O carinha aqui em D5. Rei D3, torre C3 cheque, rei D2, agora é uma sequência um pouco longa, tá? Torre C7, torre B8, torre volta para C4, torre volta para B7, rei G6, cavalo E1, torre A4, também tem essas ameaças aqui, ó, cheque e cair aqui, né? Torre A4, cavalo D3, torre A2 cheque, rei E1, tá? Agora cuidado, ainda não pode tomar aqui, porque se toma aqui, leva um cavalo E5 cheque aqui, hein? E aí dá um duplo aqui, ó, nos dois peões, tá? De qualquer forma, vai perder esse porque a torre está atacando. E se defender aqui, vai tomar de novo, né? E se continuar aqui, vai cair aqui, dando um duplex levando a torre. Olha só. Então, muita sutileza aqui, gente. Cuidado, tá? Não é a hora ainda de tomar. Cavalo é muito traiçoeiro. Cavalo é muito duplo, principalmente em finais. Naquele vídeo que eu mostrei para vocês, como jogar com os cavalos. Em finais, você tem que procurar garfo toda hora. Garfo, garfo, garfo. É assim que você ganha com o cavalo, tá? Então, por enquanto, ó, o rei veio para E1. Calma. F6 não dá a casa. Não dá a casa do cheque, tá? Agora eu estou ameaçando aqui. F5, cavalo F2, bloqueou. F5, H3, torre A1 cheque,
rei E2, torre A2 cheque, rei volta para E1. E qual que é a melhor continuação aqui, né? Aqui está falando o seguinte. O Joel, esse é o último diagrama, é o último exercício. O Joel aqui ele fala assim, ó, olha, se eu tomar G por H3, cavalo por H3, um rei H5, por exemplo, o cara pode jogar um cavalo F2 e não adianta muita coisa. Precisa achar uma outra maneira, né? Desculpa, estava assim, né? Então não faz muita coisa. O Guco ele vai mais longe, ele fala assim, ó, tem que tomar cuidado que se toma aqui cavalo toma, torre G2 interroga, torre toma, cheque, duplo, vai tomar a torre e é um final completamente empatado para as brancas. Aí as brancas conseguem empatar. Então, falou, ó, tem que ficar esperto com esse tipo de coisa aí, tá? Então, qual que é o lance aqui, o lance certo? As pretas têm uma posição vencedora, então você tem que tomar cuidado no final, tá? E tem um lance que vence imediatamente, que é F4. F4, cavalo toma G4, F toma G3, cavalo E5 cheque, rei F5 vai entrando, né? Cavalo F3, mas depois de rei E4, o branco abandona, o campora abandona, tá? E aqui não tem muito o que fazer. Veja que a torre está fora de jogo e a ameaça é isso daqui, ó. Ele vai avançar para cá e, bom, primeiro está ameaçando o cavalo, né? Esse cavalo vai para onde? Para onde? Vai dar um cheque? Sei lá, você vem. A ameaça é essa, ó. Avançar e se promover a mate, né? Na verdade, inclusive, se o rei vier para cá é mate 1, né? Não tem o que fazer, né? E se por exemplo, você jogar o que aqui? Depois de E4, você joga um... sei lá, cara. Nem faço ideia. Aqui não tem o que fazer. Estou tentando pensar aqui o que dá para fazer, ó. O rei está cortado, né? Se passar o peão, entrega o cavalo, né? Então, teria que, sei lá, dar um duplex aqui. O que vai fazer, meu Deus? O que vai fazer? Não dá tempo de fazer mais nada, tá vendo mate e a torre não ajuda, né? Aí então esse final aqui tá, o branco abandonou. Ele fala assim, ó, paradoxalmente as brancas perderam porque insistiram muito no plano de trazer o cavalo para D6, né? Vocês viram como esse cavalo em D6 não fez muita coisa, né? E aí ele diz o seguinte: uma peça bem colocada não faz uma posição vencedora. Você tem que ter uma ou duas peças bem colocadas, conversando muito bem, né, coordenada com outras peças, né, também ativas. Então, aí ele falou assim, ó, foi interessante também notar como as pretas coordenaram seus cavalos no final, com 4 cavalos no tabuleiro. Então,
Espero que vocês tenham gostado dessa partida, pessoal. Eu vou deixar o link do livro na descrição. E aquele abraço, um beijo do Magrão e até a próxima.